Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso tempo de espiritualidade. Meu nome é César, nós somos a Igreja Batista em Quitaúna e nessa noite eu quero meditar com você num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 João. O capítulo é o 4 e eu leio a partir do versículo 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Permita-me te fazer uma pergunta. Você conhece a Deus? Talvez a sua resposta seja sim, talvez a sua resposta seja não sei, talvez a sua resposta seja claro que sim. Então eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta. O quanto esse conhecimento que você tem a respeito de Deus, esse conhecimento que você tem a respeito da pessoa de Deus, quanto isso tem afetado a sua vida? Quanto isso tem mudado a sua forma de ser? É interessante. O conhecimento de alguém em intimidade sempre nos traz algumas modificações. Um exemplo disso são os casais. Em algum tempo juntos, né, ou alguns anos juntos, as pessoas começam a perceber que eles são muito semelhantes, muito parecidos na sua forma de agir, na sua forma de falar, muitas vezes até mesmo na sua forma de pensar. E quando isso não acontece, esse casal provavelmente vai ter muitos problemas no decorrer da vida. Não estou dizendo que os dois ficam exatamente iguais, mas eles começam a adquirir características um do outro. Né? Às vezes um que era um pouco mais falante, ele começa a falar um pouco menos, porque para dar espaço para que o outro fale, para que a outra fale. Né? Se o outro era um pouco mais irritado, um pouco mais nervoso, ele começa a ficar um pouco mais calmo, de modo que assim a convivência seja boa e assim os dois consigam se entender bem. O conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus que a Bíblia nos orienta a ter, ele também é um conhecimento íntimo. E nessa relação íntima com Deus, algumas coisas começam a ser mudadas em nós. Nós começamos a ser afetados em algumas coisas da nossa forma de viver, da nossa forma de pensar, da nossa forma de encarar o mundo. Nós começamos a ser afetados por esse conhecimento de Deus, por essa intimidade com Deus. E se isso não acontece, na verdade nós o conhecemos superficialmente, o nosso conhecimento não tem se aprofundado. Não, e eu creio que, assim como eu, você quer ter intimidade com Deus. Você quer cada dia mais crescer no seu conhecimento de Deus. E a cada dia mais desfrutar da forma como Deus tem se revelado a nós. E Deus se revela de muitas maneiras, né? A Bíblia diz. Ele se revela através da natureza, ele se revela através de tudo. Através das pessoas, através das relações. Mas algo que o texto aqui de João deixa extremamente claro é que Deus se revela e se faz conhecido através do amor. E que quando nós conhecemos a Deus, e que quando nós o conhecemos intimamente, nós somos afetados por esse amor e nós passamos a ser então um agente que transborda, que transmite esse amor. Esse amor não fica retido em nós. A palavra diz que o amor de Deus por nós ele foi tão grande a ponto dele enviar Jesus para morrer no nosso lugar. O amor de Jesus foi tão grande a ponto dele entregar a sua vida por nós. E aí nós começamos a entender qual é a medida desse amor que Deus requer de nós. Qual é a medida desse amor onde Deus se revela.
Esse amor não é raso, esse amor não é teórico, esse amor é prático. E a prática desse amor, ela se dá nas relações humanas. Ela se dá em como você, em como eu, nos portamos diante da sociedade, perante as pessoas, no nosso trabalho, na escola, na rua, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com a sogra, com o pai, com a mãe, com o sogro. São nessas relações que esse amor de Deus é manifesto. E quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a ser, então, agentes desse amor. Pessoas que levam esse amor a outras pessoas. E é nesse amor que Deus vai se fazer conhecido. Durante muito tempo, eu acreditava que conhecer a Deus profundamente só era possível e estava limitado a uma vida de completa dedicação à leitura da Bíblia, a uma vida de completa dedicação à oração, a uma vida de completa dedicação às atividades religiosas da minha comunidade cristã. Eu acreditava que era isso, e que era só isso que me levaria a conhecer mais a Deus. Mas todas essas coisas, apesar delas também revelarem Deus, delas também, nos apresentarem Deus, a intimidade com Deus, ela é conhecida apenas nas relações com as pessoas. É no outro que nós enxergamos a face de Deus. É quando nós nos deparamos com uma situação onde precisamos de ajuda e alguém nos estende a mão, nós podemos ver aí a mão de Deus estendida a nós. É quando nós estamos aflitos, é quando nós estamos angustiados, é quando nós estamos tristes, e aí alguém nos liga e diz: olha, eu não sei, mas eu tive vontade de te ligar para ver como que você tá, meu irmão. Para ver como que você tem passado. Tá tudo bem? E aí nessa ligação a gente percebe o amor e o cuidado de Deus por nós. Nós também percebemos o cuidado e o amor de Deus quando alguém está com fome e outro ali lhe estende a mão para repartir o pão, para lhe dar um cobertor, para lhe dar um cuidado que ele necessita. Nisso também está o amor de Deus. E nessa relação também Deus se manifesta. Deus também se manifesta quando nós consideramos mais as pessoas do que coisas. Quando o nosso coração está no lugar certo, olhando para aquilo que realmente importa, que são as vidas humanas. E aí a gente não coloca mais num pedestal o nosso trabalho, nós não colocamos mais num pedestal os nossos bens, nós não colocamos mais num pedestal aquilo que temos, mas nós entregamos tudo isso na mão de Deus para que isso sirva como sinal do reino dele, para que isso sirva como sinal do amor dele por outras pessoas. Eu sei que talvez, como eu, você também passou algum tempo da sua vida acreditando que para conhecer mais a Deus, você deveria ler mais a Bíblia. E isso não está errado. Mas nós conhecemos de fato a Deus quando aquilo que lemos na Bíblia, quando aquilo que vemos na natureza, quando aquilo que percebemos ao nosso redor como manifestação de Deus, quando essas coisas nos afetam. E quando isso nos leva a pensar no outro, talvez até mais do que em nós mesmos. Não é nenhum absurdo o que eu estou dizendo se você for pensar que quando Jesus ensina a respeito do amor, num primeiro momento, quando ele encontra ali com um jovem que era bastante conhecedor das Escrituras, e aí aquele jovem fala para Jesus quais eram os 2 maiores mandamentos que ele entendia, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então até elogia esse jovem. Puxa, você respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Mas alguns trechos da palavra de Deus à frente, algumas páginas da Bíblia à frente, nós vamos ver também o próprio Jesus nos orientando a nos amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou e se entregou por nós. É por isso que o amor de Deus, esse amor onde Deus se manifesta, ele é um amor que é altruísta. Ele não é um amor egoísta.
Ele é um amor que pensa no outro muito mais do que pensa em si mesmo. É um amor que se doa, é um amor que reparte, é um amor que não retém, que não segura para si. Parece que tudo isso que eu estou falando é bastante utópico. Te garanto que não. Tudo isso que eu estou te falando é o amor de Deus que se manifesta na vida das pessoas. Talvez muitos que estão me assistindo neste momento ou em algum momento possam lembrar de situações onde o amor de Deus foi manifesto a eles através de alguém que se doou, através de alguém que doou o seu tempo, através de alguém que doou o seu dinheiro, através de alguém que doou a sua vida, através de alguém que repartiu o teto, através de alguém que repartiu o pão, através de alguém que trouxe um abraço amigo, através de alguém que cedeu um ombro, sem julgamento. Sem julgamento. Aliás, essa é uma outra característica do amor de Deus. Ele não é um amor que julga. Ele não é um amor que pesa o merecimento do outro. Se assim fosse, Jesus não teria vindo. Porque ele veio e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele é um amor incondicional. Incondicional. E infelizmente, muitas vezes as nossas relações, inclusive com pessoas próximas, com pessoas que amamos, com pessoas que estão sempre junto de nós, o nosso amor é condicional. É condicionado à resposta que o outro dá a nós. Enquanto que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele nos ama apesar de quem nós somos. Ele nos ama apesar daquilo que fazemos. Ele nos ama apesar de não termos repartido o seu amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Assim, tanto eu como você, se pretendemos conhecer mais a Deus, se pretendemos conhecer intimamente a Deus, o caminho para esse conhecimento é o caminho do amor. Um amor que perdoa, um amor que se doa, um amor que não pede nada em troca. E um amor que é extremamente ativo. Ele não é reativo. Ele é doado. Plenamente doado. Algum tempo atrás, na minha vida, eu vivia uma religiosidade. E nessa minha religiosidade, eu acreditava que pouco importava meu relacionamento com as pessoas. O que importava era meu relacionamento com Deus. E isso fez com que durante muito tempo eu ferisse pessoas. E eu não conhecesse a Deus. Eu não conseguia ver Deus. Eu não conseguia perceber Deus. Porque a gente vê Deus e a gente percebe Deus é no relacionamento com o outro. É na troca entre nós e outras pessoas, entre nós e aqueles a quem amamos, a quem nós derramamos o nosso amor. Mesmo que esse amor não seja correspondido. Chegou o tempo de conhecermos a Deus e o conhecermos profundamente. Não mais apenas na teoria, não mais apenas em atos rituais, né? Mas chegou o tempo de nós conhecermos a Deus em verdade. Isso só é possível através do amor. Quando nós reconhecemos que Ele nos amou e que o amor dele é incondicional. E nós então passamos a repartir esse amor. Nós passamos então a doar esse amor. Nós passamos então a não mais julgar, mas a perdoar. Nós passamos então a não mais criticar, mas a ajudar. Nós passamos então a não mais olhar para o outro como se esse outro nem nada nos afetasse. Mas nós passamos a olhar para o outro como alvo do nosso amor. Como alvo que ele é do amor de Deus. E assim nós podemos nos doar. E assim nós podemos amar. Assim como a palavra de Deus diz. Amar. Amar. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E se foi assim que Ele nos amou,
Então nós devemos nos amar uns aos outros. E sabe como as pessoas vão conhecer a Deus? Sabe como sua família vai conhecer a Deus? Através do seu amor. Isso. Não estou falando do amor de Deus, não. Através do seu amor, do meu amor, que é o amor colocado por Deus em nossos corações e repartido. É assim que as pessoas verão a Deus. Enquanto nós apenas falarmos, nós não seremos ouvidos. Mas quando nós vivermos, quando nós amarmos de verdade, de fato, então as pessoas perceberão Deus em cada um de nós. Essa é a minha oração. Que a cada dia eu seja afetado pelo amor de Deus. Afetado de tal forma que esse amor me transforme, que esse amor me leve a transbordar dele para outras pessoas, por onde quer que eu passar, onde quer que eu estiver. E que nunca jamais eu caia na tentação de julgar, que nunca jamais eu caia na tentação de esperar retorno por esse meu amor, que eu nunca jamais caia na tentação de desistir de amar, porque Deus é amor. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos em Tua presença. E nós somos muito gratos pelo amor que o Senhor derramou por nós. Somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e porque o Seu amor é incondicional. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor já nos perdoou. Louvado seja o Seu nome, porque o Senhor não nos trata como merecemos, mas nos trata a partir do Seu amor. E o Senhor se doou por nós. Obrigado por Jesus. Obrigado pela vida que Jesus nos deu. Obrigado porque agora nós temos acesso a Ti. Obrigado porque agora nós podemos conhecer-te, Deus, e conhecer-te amando. Conhecer-te, ó Pai querido, sendo amados, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem derramado o Seu amor em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, quando nós queremos julgar. Ajuda-nos, Senhor, quando nós queremos apontar as outras pessoas como se elas nada tivessem a ver conosco. Mas, Pai, ajuda-nos a enxergar de fato que nas outras pessoas, que no outro, no nosso próximo, Pai, está ali manifesto o Seu amor. E que nós podemos ser sinais, ó Deus querido, do Teu amor para essas pessoas. Que nós possamos enxergar a Cristo nas nossas relações, ó Pai. Que as pessoas de fora da nossa comunidade, as pessoas de fora, ó Pai querido, da comunidade cristã, possam enxergar em nós Cristo, possam enxergar em nós Deus, através do amor que compartilhamos uns com os outros. Pai, livra-nos da hipocrisia, livra-nos, Senhor Deus, do medo de se abrir para o amor. E ensina-nos, ó Pai querido, a cada dia a amarmos como o Senhor nos ama, a amarmos como o Senhor tem nos amado. E assim, ó Pai querido, podermos ser sinais do Teu amor. E assim podemos Te conhecer cada vez mais em intimidade. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.